Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Marcel Orovitz. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Nosso programa tem oferecimento de Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. O Guaíba Correio Rural tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, Rafael Valdez nas gravações e edições, Guilherme Silveira na coordenação central, gerência de jornalismo Rafael Sequim, direção de Claudinei Girotti e edição, apresentação comigo, Marcel Orovitz. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. E agora a gente conversa com o pesquisador da Embrapa, José Hernani Schwember. Professor, vamos falar do grande evento que ocorrerá dia 3 e 4 de dezembro. Esse evento, promovido pela Embrapa Clima Temperado, na Estação Experimental Cascata, em parceria com Emater RS Ascar e também Movimento dos Pequenos Agricultores e UFIPEL. Doutor, o tema: por justiça climática e soberania. Explique para o ouvinte da Rádio Guaíba o que quer dizer justiça climática. Então, Marcel, o nosso evento da agroecologia, ele já tem uma história de 20 anos. Né? E nós viemos ao longo do tempo trabalhando com o tema normalmente estabelecido pela ONU durante o ano. O que nós vimos nesses últimos anos aí foi uma mudança considerável com a questão das mudanças climáticas. Né? E os efeitos todos dessas mudanças climáticas que nós temos vivido nos últimos anos e que sentimos na pele nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. O nosso evento da agroecologia do ano passado, exatamente por conta dessas mudanças climáticas, teve como foco o tema resiliência e convivência com as mudanças climáticas. A partir daí, nós começamos a imaginar que não basta simplesmente a gente trabalhar com a questão da convivência com as mudanças climáticas, porque elas virão, e cada vez de forma mais intensa. Portanto, essas mudanças que estão acontecendo no ambiente, elas precisam ser encaradas com justiça social, climática e com soberania. A justiça climática, então, nada mais é do que a gente distribuir os efeitos dessas mudanças por toda a comunidade. Nós não cremos que o pequeno agricultor, o agricultor familiar que reside aí nas áreas de abrangência desses efeitos severos, eles devam pagar por essa conta sozinho. Portanto, a sociedade como um todo deve pagar, já que toda ela é responsável por esses eventos das mudanças climáticas, e a questão de soberania também, porque a soberania não é só uma questão de soberania alimentar, mas é uma questão de soberania social, é uma questão de soberania econômica, cultural. Então, portanto, o evento Agroecologia 25, ele foca exatamente nisso, né? Num trabalho em que a justiça climática que todos nós sofremos sejam encaradas da mesma forma por toda a sociedade. E que nós tenhamos a possibilidade de construir soberania nesse sentido, tanto econômica, quanto social, quanto ambiental. Entendi. E a gente fala de mudanças climáticas, né? No Rio Grande do Sul, acho que vem na mente de todo mundo as enchentes, né? O dilúvio
que o nosso estado passou. Isso também vai ser abordado, essa questão, ou talvez as causas dessa questão e a solução para que a gente faça o máximo para que nunca mais se repita? Então, o nosso evento Agroecologia 25, ele surge, na verdade, como uma estratégia de divulgar as tecnologias que a Embrapa e os seus parceiros produzem em termos de agroecologia, né? Sistemas de produção mais sustentáveis, resilientes e de convivência com o ambiente. Ele evolui, na verdade, nos últimos anos, para o que a gente está chamando hoje de Agroecologia 2025, que é a soma de vários trabalhos, de vários grupos de trabalho que têm sentido na pele todas essas mudanças. E, portanto, o Agroecologia 25, ele congrega desde o dia de campo tradicional, em que a gente apresenta tecnologias de resiliência, de convivência com essas mudanças climáticas, a gente cria um espaço em que os agricultores são protagonistas, através de uma feira da agroecologia, em que eles podem vir aqui comercializar os seus produtos, eles podem apresentar os seus trabalhos. Nós vivemos um momento em que a necessidade de máquinas para a agricultura familiar, adaptadas para essa condição, para diminuir a penosidade do trabalho, é importante, e, portanto, a gente traz para cá máquinas que se adequam ao trabalho na agricultura familiar como objetivo da gente reduzir a penosidade desse trabalho. Da mesma forma, quando a gente fala em soberania, a gente também fala em soberania sobre os recursos genéticos. E, portanto, dentro do nosso Agroecologia 25, nós temos um espaço em que a gente trabalha a questão da produção e da manutenção do que a gente chama de sementes crioulas, né? Em que dá autonomia ao agricultor para que ele possa produzir as suas próprias sementes. E, obviamente, quando a gente trabalha com agroecologia, a gente trabalha também com a questão social e com a questão cultural. E, portanto, por isso, nós temos também, dentro desse nosso evento, uma mostra cultural e artística. E a gente evolui ainda, até porque nós acreditamos que o futuro dessa sociedade está embasado no que as crianças estão aprendendo hoje. E, portanto, nós estamos já na terceira ciranda agroecológica. A ciranda agroecológica é um espaço em que a gente recebe cerca de 600 crianças das escolas do município e região para trabalhar com temas focados na produção de alimentos. Né? Em que as crianças aprendam de onde sai o alimento, elas consigam reconhecer um alimento no campo, elas consigam reconhecer a natureza como um todo, as árvores, os insetos e assim por diante. E recentemente ainda nós criamos nesse ano um espaço de discussão em que tenha o protagonismo feminino, o protagonismo de gênero. Veja então que o evento Agroecologia, ele é um evento bastante amplo, que agrega várias frentes, e todas elas serão tratadas durante esse dia. Bem amplo mesmo. Como é que vai ser essa parte cultural, né? O senhor comentou sobre a apresentação cultural. O senhor tem mais detalhes para antecipar para o ouvinte da Rádio Guaíba? Então, o que a gente faz aqui é a convidar aqueles grupos artísticos regionais, crianças das escolas que dançam, grupos indígenas, grupos quilombolas e tal, que tenham essa identidade cultural e possam trazer para o nosso evento um pouco disso que eles produzem no seu dia a dia. Então, vem aqui as crianças das escolas, vêm aqui, fazem apresentações de dança, os indígenas vêm aqui, fazem também apresentações de dança, e a gente abre, esse ano nós teremos um grupo de mulheres também apresentando um espaço, no nosso espaço, apresentando um pouco da cultura do que elas estão produzindo, seja dança, seja nas artes em geral, muito artesanato, né? Então, os agricultores que vêm para cá, na sua mostra cultural, vêm apresentar os seus trabalhos de artesanato. Então, é uma porção de eventos paralelos que acontecem ao longo do dia, durante o evento. O senhor comentou sobre as máquinas, né? E vai ter a exposição das máquinas agrícolas, mas lembrando que o rádio é muito descritivo, né? Como é que a gente pode explicar para o ouvinte quais máquinas são essas, como que elas são, doutor?
Então, uma das características dos agricultores familiares, principalmente na agroecologia, é a adaptação de máquinas para a sua realidade. Né? Então, nós fizemos um levantamento em parceria com a Emater, com a Universidade Federal de Pelotas, com o apoio da AFUBRA, né? Na identificação de máquinas e equipamentos que sejam passíveis de serem utilizados pela agricultura familiar, reduzindo a penosidade do trabalho. A Expo Agro AFUBRA, que acontece todos os anos no mês de março, lá em Rio Pardo, eles fazem, junto com o Unimec, da Universidade Federal de Pelotas, uma amostra de máquinas da agricultura familiar e avaliam essas máquinas. Em parceria com a FUBRA, essas máquinas que ganharam os prêmios nos últimos anos, vêm para cá para ser apresentadas aos agricultores aqui no nosso evento. E nós também, em parceria com a Emater, levantamos na região quais são as máquinas que os agricultores estão utilizando e quais as adaptações que eles fizeram para a sua realidade. Então, a gente procura trazer essas máquinas para cá, para demonstrar para os agricultores que é possível se encontrar máquinas no mercado que se adequem ao seu dia a dia de trabalho, e também é possível fazer adaptações em máquinas para realidades específicas. Como exemplo, nós estamos trazendo para cá uma máquina de um grupo de pessoas que faz a coleta de sementes de campo nativo. Então, na perspectiva de ressemeadura daquelas espécies que estão se perdendo no Pampa. Nós traremos para cá uma máquina adaptada para o plantio direto, ou melhor, para rolar as plantas de cobertura no solo para fazer o plantio direto de hortaliças. As hortaliças é uma das áreas da agricultura que exige muito equipamento, muito revolvimento de solo. Então, na perspectiva de se fazer o plantio direto de hortaliças, aos moldes, ao que se faz com grandes culturas, precisa se adaptar máquinas, porque não existem máquinas adaptadas para essa condição. E o pessoal aqui da universidade tem trabalhado nessa perspectiva. Então, eles trarão também algumas dessas máquinas para compartilhar conosco durante o evento. Entendi, perfeito. O senhor falou também das sementes crioulas, né? Quais culturas são essas? São hortaliças? Quais que seriam em relação a essas sementes, né? Certo. Na verdade, é um volume muito grande de sementes e de espécies. Entendi. Porque a agricultura familiar como um todo ela é diversificada, né? Então, os agricultores têm uma demanda muito grande por sementes, sejam elas hortaliças. Nós temos uma parceria com a Bionatur, sementes ecológicas, né? Eles trazem sementes para cá. Nós temos os agricultores ecologistas aqui de toda a região que produzem algumas sementes e que multiplicam e comercializam nas feiras locais. Nós temos uma parceria com o MPA, que traz sementes que eles produzem de milho, de feijão, de adubação verde. Então, é um número bastante grande de espécies que os agricultores trazem as suas sementes, e normalmente são sementes que já permanecem na família por gerações. Os agricultores continuam multiplicando. E eles trazem para cá para trocar com outros agricultores. Entendi. Tem um intercâmbio, então. Um intercâmbio de sementes. E o que a gente chama de sementes crioulas são aquelas sementes que já estão adaptadas à condição local de produção dos agricultores. Em relação à questão da agroecologia no sentido mais amplo, senhor, qual a sua opinião? O senhor acha que a gente está caminhando em um sentido de maior aceitação dessas práticas sustentáveis, ou a gente está regredindo? Não é? A modernidade, apesar de ser vantajosa por um lado, pela questão das máquinas mesmo, ela também pode estar jogando contra a questão da sustentabilidade mesmo. E assim chegamos ao fim deste primeiro bloco do Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Correio Rural de hoje. Oferecimento Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Então,
partindo a minha resposta pela tua última pergunta, eu não acredito que as máquinas tenham a ver com isso. Acho que as máquinas até facilitam, inclusive na agroecologia, elas são necessárias, né? Para diminuir a penosidade do trabalho do agricultor e tal. Obviamente, não é uma grande máquina que vai resolver o problema de um agricultor familiar. Portanto, nós precisamos de máquinas adaptadas. Né? E a agroecologia ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Acho que as pessoas hoje estão muito mais atentas à qualidade daquilo que elas estão consumindo e não só mais a quantidade, né? Em algum momento a gente esperava um prato cheio. Agora a gente espera um prato cheio, mas a gente quer saber de onde veio aquele alimento que está no prato. Então eu acho que a agroecologia evoluiu muito nos últimos anos. Ela para mim, ela é o locus do desenvolvimento da sustentabilidade, porque a gente precisa mudar os formatos tecnológicos para que a gente tenha alguma perspectiva de futuro. E mudar o formato tecnológico na agroecologia é só uma das linhas de trabalho, né? É importante que a questão social, a questão cultural, elas estejam presentes nesse aspecto. E o que a gente percebe nos últimos anos é que houve uma evolução muito grande, por exemplo, dos produtos, dos insumos biológicos para a agricultura. Esse é um foco que a agroecologia tem desde sempre, desde a sua estrutura, lá na década de 40 do século passado, mas que tem evoluído muito mais recentemente. Antes, os agricultores produziam os seus próprios bioinsumos. Hoje, nós já temos grandes empresas multiplicando bioinsumos e colocando no mercado. Nós vemos hoje em grandes culturas, por exemplo, na soja, na cana-de-açúcar, no café, o uso desses bioinsumos. Isso propriamente é agroecologia? Não é. Mas esse processo de ecologização dos sistemas tradicionais de produção já é um grande avanço para que a gente mude aí a perspectiva futura na produção de alimentos. Entendi. E quais os desafios para a agricultura familiar no Brasil e no Rio Grande do Sul? Pois é, eu acho que a agricultura familiar tem muitos desafios. O primeiro delas é o reconhecimento por parte da sociedade da importância da agricultura familiar na produção de alimentos. A gente tem aí uma visão muito clara da necessidade de produção de alimentos no mundo e que servem para exportação das grandes culturas, mas às vezes a gente relega, como consumidores, a importância da agricultura familiar naquele alimento que vai à nossa mesa todos os dias. Né? A batata, o arroz, o feijão, as hortaliças, todas essas culturas, grande parte delas são produzidas pela agricultura familiar. Então, o reconhecimento da sociedade ao trabalho da agricultura familiar, para mim, é um aspecto importante. O segundo, para mim, é a gente trabalhar a questão das tecnologias adaptadas para a agricultura familiar. E, para isso, obviamente, a pesquisa é fundamental, mas a extensão rural, ela não pode deixar de existir. Portanto, a extensão oficial, como a Emater e outras em outros estados, a extensão rural através das ONGs, é fundamental porque são eles que estão no dia a dia com os agricultores, identificando a demanda desses agricultores, os problemas que eles sofrem todos os dias, para que a pesquisa possa contribuir na geração de tecnologias adaptadas e que produzam alimentos de boa qualidade que possam ir para a mesa do consumidor. E para quem diz que a agricultura familiar não produziria de acordo com a demanda, digamos assim, de consumo, qual a resposta para essas pessoas? É uma visão equivocada, né? A agricultura familiar tem, sim, condição de produzir alimentos suficientes para a sociedade. O que a gente normalmente enxerga são as grandes commodities que são produzidas, como soja, milho, cana, etc., que vão para o mercado externo. Elas continuam importantes pela questão da balança comercial,
Mas se nós pensarmos no que nós comemos hoje durante o dia, nós vamos perceber que pelo menos 70%, 80% do que foi a nossa mesa no dia foi produzido pela agricultura familiar. Então, quando a gente diz que a agricultura familiar produz 70% dos alimentos que a gente produz, é daquele alimento que está na nossa mesa, né? Não é em volume, porque se a gente pegar o volume de soja, o volume de café, o volume de milho, ele é muito maior. Mas o que vai efetivamente à nossa mesa todos os dias é produzida pela agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, sim, tem importância para a produção de alimentos. O que nós temos que garantir é que os agricultores permaneçam no campo, porque a gente tem visto aí uma evasão muito grande, e principalmente dos jovens, né, saindo do campo, indo para a cidade, na perspectiva de buscar novas alternativas de geração de renda. Então, nós temos que garantir que esses jovens permaneçam no campo com qualidade de vida, porque eles não vão permanecer lá se eles não tiverem qualidade de vida no campo, né? Então, nós temos que garantir qualidade de vida para os jovens no campo, para que eles também entendam que o campo é um lugar bom de viver, a produção de alimentos é fundamental para abastecer as cidades e a própria mesa do agricultor. Então, acho que é importante que a gente entenda isso e que fortaleça cada vez mais a agricultura familiar. Em relação à produção mesmo, né? Também tem a questão de ser um alimento mais, digamos, natural, né? Alguns chamam o que a grande indústria usa de agrotóxico, outros chamam de defensivo, só aí já é uma discussão por si. Mas tem essa questão também, né? Que a agricultura familiar não usa esse tipo de produto químico, né, digamos assim, ou usa menos? Então, a agricultura familiar ecologista não usa esses Não usa insumos, nada. Né? A gente tem que diferenciar um pouco. A agricultura familiar, ela tem várias agriculturas familiares, né? Então, a agricultura familiar agroecológica efetivamente não usa nenhum desses insumos. A agricultura tradicional, ela usa, né? Ela usa esses insumos que tem no mercado para a produção de alimento. Então, acho que a lógica nesse sistema é a gente trabalhar a questão da ecologização dos sistemas de produção. É ir mudando aos poucos nessas famílias produtoras de alimentos, oportunizando o uso de outros insumos que não sejam esses produtos químicos que têm causado tanto mal à saúde de muita gente, né? E a questão do alimento, a gente tem que entender alimento também como aquilo que a minha avó entenderia como alimento, né? Porque hoje a gente está percebendo aí uma tomada no mercado dos ultraprocessados, e a gente já tem vários estudos mostrando os problemas de saúde que esses ultraprocessados causam. Né? Então, a gente tentar se alimentar com aqueles alimentos que são o mais natural possível, o menos processados possível, é qualidade de vida para todos nós, né? E a agricultura familiar que produz esses alimentos. E aí, como é que faz também para responder, né, fazendo o contraponto, para quem diz que aí não teria formas eficientes de combater as pragas, enfim, isso aí também acarretaria na diminuição da produção, né? Como fazer uma agricultura a mais natural, ecológica, orgânica possível, e também alinhar isso com o combate a esses males do campo, né, para a gente ter uma produção realmente ampla. Então, eu acho que primeiro aprender com aqueles que estão lá no campo produzindo há muitos anos sem uso desses produtos, né? A mudança nos formatos de produção é fundamental. A gente não pode seguir a mesma lógica do sistema convencional de cultivo, imaginando que eu vou produzir da mesma forma. Né? A substituição dos adubos, a substituição dos insumos, ela tem que ocorrer gradualmente para que o agricultor aprenda com o processo e passe a produzir de forma mais natural possível. Né? Mas hoje já existem muitos insumos biológicos que são utilizados para o combate de pragas e doenças nos sistemas de cultivo. Mas a mudança do sistema de cultivo é o primeiro passo. Né? Então, produzir uma grande área com uma única cultura sensível, suscetível a pragas e doenças, nós vamos ter muito mais dificuldade do que se a gente produzir num sistema biodiverso.
E os sistemas biodiversos vão desde a consorciação de culturas, de plantas companheiras, até o ápice, que são os sistemas agroflorestais. E um pouco disso a gente vai mostrar aqui no nosso Agroecologia 25. Doutor, muito obrigado pela conversa. Foi uma grande aula, hein? Realmente é um assunto amplo, né? Há muito o que se estudar, o que se conhecer. É fascinante também, muito fascinante. E agora, para encerrar, deixo a palavra com o senhor para fazer um chamamento para o ouvinte da Rádio Guaíba que compareça e também que se aprofunde nesse tema, que busque esse conhecimento. Obrigado, doutor. Muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho, o trabalho que a Embrapa, junto com os parceiros, vem construindo ao longo dos anos, e que, para nós, culmina no final de ano, no mês de dezembro, em que a gente faz um grande evento, chamando os agricultores, chamando crianças, chamando a sociedade de maneira geral, para conhecer um pouco desse trabalho, e que nesse ano será nos dias 3 e 4 de dezembro. Aqui na Estação Experimental Cascata, que é uma base física da Embrapa Clima Temperado, e que no dia 3 nós teremos a ciranda agroecológica com as crianças, e no dia 4 nós teremos o grande evento, que é composto por outros 6 eventos, em que nós receberemos em torno de 1.500 a 2.000 pessoas. Então é um espaço de troca entre a extensão rural, a pesquisa e os agricultores, numa perspectiva da gente viver de uma forma mais harmônica com a natureza, produzindo alimentos de boa qualidade e botando na mesa do consumidor alimentos de boa qualidade. Então, quem tiver a oportunidade, venha conhecer o nosso espaço, compartilhe conosco, e nós estamos à disposição para perguntas e para questões que o público em geral tenha. Entre em contato com a Embrapa. A Embrapa tem um sistema de atendimento ao consumidor, em que a gente está disponível para responder perguntas do público em geral durante todo o ano. Doutor, muito obrigado. Um grande abraço, hein? muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, e volte sempre para o Guaíba Correio Rural. Um abraço. Abraço. E assim chegamos ao fim do Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS. O Senar RS está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada Banrisul. Simule já no app Banrisul. E fiquem ligados na Rádio Guaíba. Você ouviu Guaíba Correio Rural.